Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Marca. Eu sou o Flávio Júnior e você já sabe, sempre tem um bate-papo bacana para você aqui no oferecimento de Portal Via Direta, também grupo.marca lá no Instagram. Eu já peço para você curtir, compartilhar, sempre estar inscrito em nossas redes sociais, no YouTube do Portal Via Direta. Toda sexta-feira tem Caiu na Rede, lá no Instagram do Portal Via Direta, lá no YouTube do Portal Via Direta, no Instagram do Caiu na Rede Brasil, no Spotify, segunda a sexta, jornalismo com Flávio Júnior, N. Alexandre e Jean Carlos Souza. E por falar em Jean Carlos Souza, nada melhor do que eu bater um papo com um cara que eu era cliente dele, depois se tornou parceiro, depois se tornou amigo, daqui a pouco é sócio, não sei o que, cara. É um prazer enorme falar de Tigre, né, cara? Já é sócio, já. E aí, Flávio? E aí, meu irmão, cara, que bacana poder falar com um cara assim que, pô, o cara é músico, o cara manja de música pra caramba, o cara manja de sistema pra caramba, o cara manja de marketing pra caramba, manja de religião pra caramba, dá pra gente bater um bom papo aí, né? Jean Carlos Souza, vamos conhecer um pouco da tua intimidade, cara. Vamos. Né? Tanto para mim como para o cara que está em casa, né? Para o pessoal que está em casa. Jean, para a gente começar a falar, até chegar no momento que você se torna um músico de sucesso e renomado na cidade de Joinville, quando que o Jean, que todo mundo de repente chega e fala, caramba, o Jean, eu já vi ele tocando no baile e tal, ele é o músico da Manchester Band, ou então numa sexta-feira à noite no antigo, como é que tinha aquela casa aqui em Joinville, a casa de rock que tinha em Joinville que fechou. Double Face, antiga Double Face. Double Face, mais aquela outra, cara, tinha mais uma que era na quinta-feira também. O Bova, né? E aí com a Paisana, enfim. Sim. Cara, quando que o Jean descobriu a música na vida dele? Quando o Jean descobriu a música na vida dele? Já faz alguns anos. Mas, boa noite a você que está em casa, primeiramente. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa noite é muito específico. Eu lembro de ter uns 5 para 6 anos de idade. Os meus tios e minha mãe gostavam muito de se reunir, assim, aquela família dos anos 80, né? Bater um papo e tocar uma viola. Ninguém tocava muito bem, mas eu lembro daquilo me impressionar, aquele violão, assim, eu ficava olhando, assim, e os caras arranhando, meu tio, os colegas dos meus tios, fazendo aquele barulho, olhando a revistinha, e eu ali e tal. Ali foi o primeiro contato ali. Daí, tava lá de lado o violão, eu peguei na mão e todo mundo, que bonitinho e tal. Ali foi o primeiro contato, ali, acho que com uns 5 ou 6 anos. 5, 6 anos. Isso pode ser 80 e... uma conta rápida, acho que uns 86, 87, talvez. Você foi criado na zona sul da cidade de Joinville? Ali no bairro Itaú, perto da lanchonete 17. Nossa, começou ali, depois fui pro Morro da Caixa d'Água. Ali a minha família se estabeleceu, né? Daí começou esse contato, né? Mas daí não... Ali foi o único, assim, algumas vezes, mas nada muito... Em 89 para 90, a gente se mudou pro Morro da Caixa d'Água, no Itaú. Tá. Ali eu conheci um vizinho lá, se eu não me engano o nome dele é Douglas. Ele tocava nas novenas, minha avó me obrigava a ir nas novenas, nos terços, né, que falam, rezar terço e tal, e era, cada semana era numa casa. E tinha esse vizinho que a avó dele também obrigava e ainda fazia ele tocar as músicas da novena, que tinha aquelas músicas... Como é que é? O Terno de Reis, né? Não, mas na novena eles rezavam o terço, partilhavam um pouco da palavra, tá. E cantavam as músicas, aquelas músicas católicas, assim, antigo Padre Zezinho e tal. Sim. E ali ele estava mais perto do cara, porque ele era um amigo, um colega da rua, e eu vi ele tocando violão. Daí eu falo, pô, que legal, não sei o que. Não, vamos, quando for lá em casa eu vou te mostrar. Daí ali eu peguei o violão e ele começou a me ensinar os primeiros acordes. Dali a minha mãe falou assim, bom, tu não vai parar de encher o meu saco, vou te colocar numa aula de violão. Daí eu fui pra aula de violão com o professor Osmari, no Centro Social Urbano, ali, então. Sim. Ali eu me formei em violão popular. Tu fez quanto tempo de aula até chegar no momento que tu tocou pela primeira vez? Eu fiz 2 anos de aula de violão popular. Aí eu comecei a tocar na novena, assim, também junto com ele, olhando e tocando. E dali foi esfriando, assim, sabe? Aquele negócio do moleque, daí vai jogar bola e tal. Eu creio que
eu só foi despertar quando eu comecei, depois na adolescência, a frequentar o grupo de jovens. Tinha um grupo que era pré-grupo de jovens, tinha um grupo de jovens que era à noite, e tinha uma tarde na igreja católica, que era vocacional, chamava. E ali o pessoal falava, tu toca? Pô, nós estamos precisando de músico, vem aí. E ali eu voltei, ali em 90 e alguma coisa, 94, 95, sei lá. Acho Então, a que tua primeira experiência tocar pra alguém te assistir efetivamente, que tu subiu num palco, daí seria num púlpito? Sim, foi na Né? igreja. Foi na igreja? Foi na Na igreja igreja. católica. Isso. Daí eu entrei na banda que chamava de Coralzinho, porque era o Coralzinho das crianças, e daí tinha a banda que tocava pro Coralzinho cantar. E dali também, daí eu conheci o contrabaixo de perto. Aí tá faltando contrabaixista. O cara ensinou, ó, anota aqui, ó, só é aqui, só com um dedão assim e tal. E fui fazendo. Aí, mesmo assim, era meio ruim, tava aprendendo, né? Não, dá-lhe aí que nós precisamos. E daí já foi aquele negócio de ministério de louvor. Nós estamos montando um ministério de louvor aí, não quer tocar baixo. Ali começou. Daí eu fui aprender tudo, mergulhei. Falar, era chato, aqueles guri chato, assim. Os músicos profissionais me odiavam. Marquinhos, esses caras, o Marquinhos Batera, que eu conheci, que é da... Sim, tocou comigo Marquinhos muitos Batera, anos. o Jackson, o Gambá. Eu incomodei esses caras há muito tempo, cara. Tu é o cara muito, na música assim, Jean, tu é o cara muito perfeccionista? Tipo, tu tá no meio do ensaio, tá? E de repente, parou, errou ali. Não, já fui, hoje não, mas eu já fui esse cara, assim, depois que o cara aprende e começa, daí eu comecei a ter o contato com alguns músicos, não, eu quero ser profissional, eu quero tocar certinho e tal, aí eu era chato, não, peraí, não é assim que se faz ali, aí começava a querer reger todo mundo, assim, era até meio chato, assim, né, mas assim, na maioria das vezes os músicos, não, cara, pô, pior que é mesmo, tal, não sei o quê, aí até que eu comecei a procurar as aulas, né. Eu fiz a primeira aula de contrabaixo, já assim, o cara me ensinando, olha, isso aqui, essa escala é tal, isso aqui é tal, com o Formiga. Sim, baita do Formiga, um baixista. baita de um baixista, né, um músico clássico, vamos dizer assim, da região aqui. E ali eu comecei a me profissionalizar. Aí estudando, daí com o Richard também, né, uma pessoa que foi muito proeminente na Igreja Católica, ele manjava muito de harmonia. Sim. Então, para mim pegar harmonia, eu estudava com ele na casa dele 2 vezes na semana, só aprender sobre harmonia, né? Ele ensinava aqueles acordes que chama de aranha, né, no violão e no teclado, e daí, ó, se eu fizer essa aqui, mas daí, ó, é mi, mas tu não faz mi. O baixo tu vai fazer sol, vamos fazer um acorde invertido, tá? Então foi onde a gente começou. Aí depois eu fiz Casa da Cultura, fiz Belas Artes um pouco de tempo, me formei, quando começou o negócio online, me formei online, de contrabaixo, tinha carteira profissional de música, eu tirava aqui, era ali no Mercado Municipal ainda que tirava a carteira de músico, e depois fui pegar aula com o Bocão. Aí foi o último estudo que eu fiz foi com o Bocão também, acho que ele não tá mais em Joinville, mas ele foi músico da Ivete Sangalo, de vários músicos lá em São Paulo, Bahia. E ele estava aqui na igreja Ijade na época. Igreja que eu frequento. Isso. Quando a Ijade era ali no Itaú, na descida do Catarinão. Exatamente. Ali. Daí ali eu fiz aula com ele, ali foi mais profissional, porque o cara é monstro demais, assim, demais. E ali foi onde... Foi o melhor que tu viu, assim? Foi o melhor que eu vi, assim, a tocar, assim, ele manjava muito, cara, execução, a teoria, e na época eu tava com uma banda que a gente chama de White Metal, o Identidade Suprema, um abraço aí pra quem assistiu Identidade Suprema, era White Metal, era temáticas religiosas, só que em forma de metal. Entendi. A gente gravou um CD, se chama CD Lutas, tu encontra no YouTube, e era um metal meio progre, assim, então assim, não era só o rock, tinha uns negócios meio virtuosos, assim, solo de baixo com solo de guitarra, bateria de pedal duplo e metalzeiras, e ali eu precisava aprender mais, falei, não, preciso aprender mais, daí foi onde eu fui buscar aula com o Bocão, assim, e dali tinha muitos convites, cara, eu que rejeitava porque, tipo... Porque na verdade é assim, né, Jean, a maioria dos músicos começa na igreja. Sim. Beleza. Só que aí, geralmente acontece isso, tá? É muito raro,
ou talvez eu esteja falando uma besteira, mas pelos músicos que eu conheço, da noite, que tocam na noite, os caras começaram na igreja e saíram da igreja para tocar na noite. Sim. Né? Parece, né, pelas pessoas que eu conheço, que isso é frequente, o cara começar na igreja, até o cantor começou na igreja, nos Estados Unidos também a gente vê, o cara começou no coral da igreja e daqui a pouco virou um cantor famosíssimo no mundo inteiro, não sei o quê. Isso na tua família, que era católica, tinha as novenas na tua casa, não teve pressão do pai, da mãe pra chegar e falar, pô, tu vai sair da igreja pra tocar, como se fala hoje, no mundo? Vai tocar numa banda? Como assim? Não, pressão não, mas Uma droga, o cigarro, não sei o quê. Não sei, esse cuidado todo sempre teve, né? Olha, cuidado lá, cuidado. Porque daí foi gradativamente, assim, como eu tava engajado nesse negócio do prog metal ali com a banda e tal, então pintava outras coisas que eu tava me apaixonando, como gravação. Eu produzi muitos artistas local na época, assim, gravava, mixava tal. Aprendi com o Maguinho, inclusive, a mixar. Então eu ia fazendo essas coisinhas paralelas, né? Dava aula, dei aula na escola Dani Rios. Nossa, eu tive aula de canto com a Dani Rios, cara. Pois eu dava aula, era professor. Depois eu acho que era no Floresta, no Itaú. Era no Floresta. Era no Floresta, né? Isso mesmo. Daí eu fui coordenador ali, inclusive, da área de cordas e tal, na época. Então eu fui fazendo essas coisas aos poucos, assim. Né? Então, aos poucos, de certa forma, a família já ia vendo que tu tava na igreja tocando, mas tu também fazia alguns trabalhos na música fora. Daí já tava ganhando grana. Trabalhava na indústria também, né? Na época o cara tem essa gana e essa vontade e principalmente saúde, não sei se saúde... Tu pensava em ser um músico famoso, cara? Tu queria ser famoso? Porque por mim, eu, Flávio, quando eu comecei a cantar, eu falei, cara, eu quero ser o cara famoso. Eu quero estourar. É isso que tu pensava? Primeiro eu pensava assim, eu preciso ser músico de alguém famoso, porque eu não era um cara assim de frente. Sempre que eu toquei em inúmeras bandas, tanto no meio secular quanto na igreja, eu era um músico de trás, ali estava acabando e tinha os cantores na frente. Né? Então eu nunca pensava nisso, eu pensava em ser ali, como é que eles chamam? Um músico de apoio, né? Então essa mas tá em turnê com um grande artista. Isso, tá em turnê com um grande artista. Pô, se eu fosse baixista da Ivete, se eu fosse baixista da Cláudia Leite, do Rapa, sei lá, qualquer coisa, enfim. Sim. Daí eu só não fui, tinha muito começo, eu não fui porque eu tava engajado nesse projeto, que daí eu já não era mais tão coadjuvante nesse projeto de white metal, eu já era mais de frente, porque a formação era um quinteto, era um quarteto, um quinteto. Guitarra, baixo, vocal, batera... E violão? E teclado. Era um quinteto. Daí a formação era o seguinte, era vocalista no meio, guitarrista na ponta e o baixista na outra, e eu fazia back vocal também. Então eu tava... Que hoje é a clássica formação, né? Geralmente, né? O vocal no meio, guitarra e o baixo cada um num lado, né? Isso, daí o teclado e batera de fundo, um do lado do outro, assim. Daí a gente até imitava a formação do Dream Theater, assim, mais ou menos, que a gente gostava muito de Dream Theater. Dream Theater. E daí onde eu já não era mais tão coadjuvante, não era mais de apoio, já estava ali na frente, já fazia back, Todo mundo já te notava. Já falava com o público também, né? O pessoal falou, não, tu fala melhor aí, cara, fala aí com o público aí, porque tu é o cara. Às vezes, na verdade, saindo pela tangente, né? Sim, tu era aquele cara que, tipo assim, tinha um vocalista, porque isso no começo da minha curta carreira, vamos dizer assim, que eu tive como músico ali à frente do Beleza Pura, do Que Beleza. Nem tão curta assim. E aí eu era o vocalista, só que o Otávio era o cara que falava com o público, eu falava pouco com o público. Eu era esse cara. Tu era esse cara que falava com o público, para dar aquele descanso pro vocalista, para ele poder tomar uma água, enxugar o rosto. Ele falava também, né? O Marcos era um ótimo comunicador e tal. Mas ele era o cara da voz. Então tu já aparecia pra caramba. Então já aparecia nesse meio. Aí quando veio quando eu já não estava mais, veio o convite para Manchester, eu até falei assim, não, formação normal, né? Eu vou ficar para trás, não deve ter os vocalistas, tem vários vocalistas, né? E tal, e para minha surpresa, o Fabinho ainda falou assim, quando ele veio lá, falou assim, tu canta, né? Eu vi uns videozinhos que tu canta também. Eu falei, aqui eu canto, né? Eu enrolo, faço um backzinho e tal, canto uma ou outra, assim. E não, cara, é porque a nossa formação assim, cara, o Manchester sempre foi assim, a gente quer manter isso. Os vocalistas trocam, fica eu e você em cada ponta. Eu falei, lá vou eu de novo pra frente ali. Mas até então a Manchester tem, né? O Fabinho é um ótimo comunicador, ele que faz a produção. E são 3 vocalistas revezando ali com os estilos. Mas eu ainda assim estava na frente.
Hoje tu é a linha de frente, né? Sim, daí quando ele montou a Paisana, ele reativou a Paisana, que a Paisana já existia, continuou essa mesma formação, só que daí só ficava a batera atrás, né? Tu sempre fica, pra quem olha do público, ao lado esquerdo, né? Ao lado esquerdo. Sempre, O cara, eu tô aqui no sim. público, eu tô vendo o Jean aqui na minha esquerda. Tá aqui, o vocal tá no meio, o guitarrista tá na direita, ou às vezes um tecladista, enfim, mas tu tá aqui na esquerda. Isso, depende também do rider, né? Às vezes a gente manda o rider sim. técnico, os caras trocam lá, mas não tem problema, não faz diferença. Não faz diferença. Botou o cubo do baixo pro outro lado, tu vai pro outro lado. Mas geralmente é na esquerda. Eu sou um cara antigo. Se toca ainda com o tal do cubo do baixo? Ou não hoje mais? Não mais, hoje não não mais, mais. Cara? Tem alguns eventos que tem, mas hoje não mais. Tudo em linha, eu uso fone, sim. que a gente usa os VS, né, cara? Tudo com VS, clique, tudo bem programadinho, o show. Então eu tenho que estar escutando direto ali, né? Aí tem no caso, o Fabinho na Manchester, na Paisana, que tem um microfone de comunicação falando os segredos de bastidores. Tem gente que de vez em quando revela esse off na internet, é muito legal, né, cara? Sim. Agora, ó a parada. Não faz isso, cara. Ele não chega a reger, mas ele fala assim, ó, a próxima é tal. Entendi. Daí a gente já tá ligado, assim, daí tem as contagens, ele acaba uma, já começa a contar. Porque, cara, eu sou do tempo que a contagem era aqui, ó, na baqueta, né? Tu também pegou isso daí, obviamente, né? Com o Marquinhos Batera, né? Sim, com o Marquinhos. Ele, atenção, 1, 2, nossa senhora, eu incomodei esse Marquinhos, rapaz. Né? Mas ele era... porque baixo batera tem que estar ali, né? Isso, senão dá. E os meus amigos batera, eu só andava com batera, né? O Luciano, o Átila, e a gente, vamos lá no Marquinhos. E o Marquinhos era, assim, referência, porque tocava pra caramba, tocava com todo mundo na noite. Todo mundo falava, eu lembro, né, de músicos, assim, de apoio, todo mundo falava, era o Formiga do baixo, o Marquinho batera, o Maico no teclado. Daí tinha o Jefferson, que daí o Jefferson... o Jeff que toca de bonezinho pro lado, que gravou com a Mayra Maraíza, esse que tá falando, não? Do violão? Não, Jefferson baixista. Ah, tá. Ele tanto é que ele foi pra São Paulo lá e vivia de música lá, porque ele era, assim, fora do comum, assim, cara. Fora como ele e o Marquinhos tocando era um show à parte, assim. Tá, pergunta. Por que tu nunca foi pra São Paulo, cara? Sendo que tu é um músico de mão cheia. Da minha banda que passou comigo, que tocou comigo, 3 foram pra São Paulo. Hoje um deles, o Michael, né? Toca com a tecladista da Simone Mendes. Teve um que foi na época pro Sorriso Maroto, Tiaguinho. Tiaguinho Travesso, que é o Léo Grooves. Sim. Aí teve mais um que foi pra Alessi Brandão. Então foram 4 músicos, o né? Thiago Moraes agora com o Luan Santana. O Thiago Moraes com o Luan Santana, exatamente. O nosso técnico de som é hoje o técnico de som do grupo Turma do Pagode. Então, pô, eu tinha uma... Eu também... O cara fala bem assim, pô, Flavinha, tua banda era top, né? O mais ruim da banda era eu. Só que com uma retaguarda dessa, qualquer um canta, né? E aí, cara, por que tu não foi pra São Paulo? Tinha algumas... Porque tu trabalhava na indústria, na empresa? Eu trabalhava na indústria, né? E já tava noivo quando tudo isso aconteceu. Tava engajado, como eu falei, com Identidade Suprema, que era essa banda de white metal. E então, assim, como era do rock, tinha já formando uma família. Tinha aquele negócio assim, pô, eu vou deixar tudo pra ir pra lá e se não dá certo, né? O cara fica sempre fica nesse se não dá certo. Aí teve um balde de água fria, porque eu queria, o rock na época, assim, eu queria que fosse a banda de metal, que a gente se espelhava na Oficina G3, tal, que tava explodindo, Rosa de Saron. E eu fiz um curso online com um produtor do Rick Bonadil, o Paulo Anhaia. Ele é mais produtor técnico, assim, né? E eu fiz um curso com ele e falei, cara, tem uma banda assim, assado. Daí ele falou, deixa eu dar uma ouvida aí. Aí mandei algumas músicas pra ele. Daí eu falei assim, cara, como é que a gente faz pra... Daí ele falou assim, bom, vou te explicar. Daí ele explicou mais ou menos como é que funcionava na época, assim. Ele falou assim, bom, eu sou um produtor que para você me ter no seu trabalho, você tem que me pagar para mim produzir a tua banda. Eu vou produzir toda a parte técnica. Olha, vamos gravar com amplificador tal, não faz isso, tá muito alto, baixa o tom, faz menos coisas na música, faz mais coisas, tal. Esse é o cara e ele assina, né? Vai ficar bom, mas assim, é um material na tua mão que tu vai ter que sair. Se tu me mandar ele explicando, né? Se tu me mandar assim, eu gostaria que você investisse na minha banda, mandasse um e-mail assim, como eu já estava fazendo curso com ele, ele deu essa liberdade, né? Eu vou pegar esse teu e-mail e vou botar na lixeira. Eu não sou esse cara de
de investir em bandas. Eu sou o cara que você contrata para fazer o CD soar bem no mercado. A pessoa que tu tem que entrar em contato é o Rick Bonadil, por exemplo, ele falou. Que é o cara que tu manda, olha, preciso daí, e o Rick vai chamar vocês, tal, e vai avaliar, ver se tem mercado, tal, vai investir, vai botar vocês para gravar no estúdio, aí ele vai me pagar para produzir vocês, ou ele mesmo vai produzir. É assim que funciona, são coisas distintas. Daí eu falei, pô, ele tem razão. Só que daí ele falou assim, ele ouvindo as nossas músicas, cara, se vocês ouvirem a Identidade Suprema aí, pra época, vocês vão dizer assim, porra, do caramba, né? Mas ele falou assim, cara, só que aqui em São Paulo, a cada esquina tem uma banda igual vocês. Até melhor. Daí ele falou assim, ó, não é porque, assim, ó, não quero jogar um balde de água fria, eu tô sendo sincero, a gente já criou um relacionamento aqui e tal. O que vocês precisam, ele até deu a dica que vocês precisam, mas isso eu tô falando 2009, tá? 2009. Então ele falou que vocês precisam ter um diferencial. Qual é o diferencial de vocês? Vocês aparecem bem na internet, na época a internet tava, né, escalando ainda e tal. Tem que aparecer bem na internet, tem que ter um site. Qual é o diferencial de vocês? É uma produção de palco? Ele falou, eu não sei. Vocês têm que achar isso e tem que deixar isso em evidência para as pessoas. Aí o produtor vai olhar assim, cara, vale a pena. Então já foi ali um balde de água vendável. Fria. Isso, já foi um balde de água fria. Então, assim, já deu um passo atrás também. Assim, não vou abandonar tudo para ir para São Paulo, né? E na época não tinha não era comum, assim, gravar vídeo direto pro YouTube, assim, depois que os caras começaram a debulhar e gravar. E se eu tivesse material, talvez alguém tivesse me chamado, né? Mas eu não tinha esse material disponível, assim. Então, isso foi um dos motivos, assim, né? E eu acredito também que acho que nada é por acaso. Perfeito. Eu acredito nisso também, né? Concordo. Eu acredito, assim, que não, simplesmente a tua decisão... Tu já estava com a tua atual esposa, né, nessa época já, né? Já estava. Você tá há quanto tempo casado? Casado já faz 20... Casei em 2007. Nossa. Olha só quanto vai... Já faz bastante tempo. Já estava casado nessa época, inclusive. Porque daí tu teria que praticamente abandonar tudo ou botar a tua esposa dentro do carro e vão para São Paulo para tentar a vida. Exatamente. Poderia dar muito certo. Hoje tu poderia estar um cara aí com um cachê bacana pra caramba, só que também não ia estar em casa, né? Não ia estar em casa. Eu vejo pelo Michael, né? O Michael nunca tá em casa. Raramente. Quantos shows a Simone Mendes faz por mês aí? De 15 a 20 shows? Se bobear mais? Mais ou menos isso. Então, quem tu se espelhava? Como músico em geral, como artista, como... Primeiro como artista, e depois como... não sei se tu se espelhou em alguém no violão para querer ser um violonista, ou não, esse é o cara do baixo, eu quero ser esse cara, eu quero tocar igual a ele. Quem que era a tua referência? Referência, assim, como músico, como tinha uma época que eu estudava muito, assim, a minha referência era alguns baixistas, por exemplo, no Brasil tinha o Arthur Maia, Celso Pixinga, né? E internacionalmente, mas isso como showman, né? Tinha o Victor Uten, também era um baixista que eu me espelhava muito, mas para ser músico, assim, ser virtuoso. Tá. Já como artista, eu me espelhava muito nas bandas de rock. Eu me espelhei muito no Metallica, adoro Metallica. Jason Newsted era um baixista que eu, assim, adorava muito, era o baixista Metallica na época. Assim, falar, pô, esse é um bom baixista, né, pra estar numa banda de rock. Tinha uma presença de palco, o jeito que ele posicionava o baixo, as linhas de baixo dele dentro do rock. Daí depois vinham os outros secundários. Daí, como artista eu não me espelhava em baixista, me espelhava no Julinho Afran da Oficina G3. Entendi. Falava, cara, esse cara se expõe da maneira que eu gostaria de me expor. Ele não era o líder vocalista da banda, ele era um instrumentista. Ele tocava bem, mas na medida, né? Ele fazia back vocal, cantava algumas músicas de vez em quando também. Eu falei, pô, é mais ou menos o que eu faço. Eu acho que esse é o cara, eu gostaria de ser como ele, assim. Entendi. Ser endorse de uma marca, tal. Então, assim, eu me espelhei muito nele, assim, como artista, né? E como músico virtuoso foi nesses caras aí. Daí, com o Jason Newsted, né, do Metallica, também um ótimo artista. Aí depois esses caras virtuosos, assim, que fazia slap pra caramba, tocava sozinho, eles eram um instrumentista no lugar do vocalista com a banda acompanhando atrás, né? Entendi. Daí isso eu falo, pô, isso aí é legal pra estudar.
Aí, com Identidade Suprema, como o nosso som era mais progre, a gente fez muito workshop dentro de igreja. A gente foi patrocinado pela Graves e Agudos. Nossa. Então, Não existe assim, mais ou existe ainda Graves e Agudos? existe. Aham. Então, a gente fez alguns workshops dentro de igreja, assim, e a Graves adorava isso, porque lá, o que tu usa aí? Não, eu tô usando a corda NIG aqui que eu ganhei da Graves e Agudos lá, que são nossos patrocinadores. Na pele de bateria, uso RMV, Remo, sei lá, Aham. na bateria, o prato tal, que eu ganhei lá da Graves e Agudos, Cabo Santo Anjo, só usamos Cabo Sim, Santo Anjo. sim, Então a sim, isso gente mesmo. era pago para fazer, eles patrocinadores davam isso, vinha uma Aham. caixa, às vezes todo mês vinha uma caixa com capa de violão, capa de bateria, capa de baixo. Então era muito legal, assim, tinha essa entrada nas igrejas, então a gente fez um pouco disso. E daí isso começa a alimentar, não, quero fazer isso. Só que daí os caminhos vão sempre mudando, né, cara? Sempre mudando. Pois é, Jean. Aí quando a gente fala da música, em paralelo à música, quando que o Jean sentiu a necessidade eu percebi isso quando eu tinha cerca de 26, 27 anos, né? Eu parei de ser músico com 26 anos, em 2006 eu parei. E aí eu falei, cara, eu preciso, não que o músico não trabalhe, mas a frase daquela época na minha cabeça foi Sim, exatamente essa: eu preciso trabalhar, ganhar o meu dinheiro para ter a minha namoradinha, a minha não sei o quê, né? Na exatamente. verdade eu já Comprar um era carro, noivo da Paola, né? Já morava, já era marido dela, né? Uhum. Já era praticamente casado com ela. Né? E aí, preciso comprar um carro, na minha cabeça, eu ganhava muito dinheiro com a música. A gente sabe que, pô, naquela época a gente Sim, ganhava, sim. só que era aquele dinheiro que entrava picado, né? Às vezes tu ganhava como se fosse no valor de hoje, pô, o cara tá ganhando aí, pô, o cara ganha 10 pau por mês só com música. Só que é 300 hoje, 400 amanhã, 500 depois, só que daí você já paga aquela conta, já daqui a pouco, final do mês, você fala, caramba, não tem nada, cara. Exatamente. Porque não entrava 10 pau de uma vez só. Pro cara Entrava administrar, picado. né? Isso, pro cara administrar, era ruim. Qual foi o momento que o Jean chegou e pensou assim, cara, eu amo a música, vou continuar sendo músico, mas vou me dedicar a outra coisa? Eu acho que foi em 2016, mais ou menos, assim, que eu comecei, daí 10 anos atrás. mais ou menos 10 anos atrás, talvez um pouco antes, mas eu vou, para ser Aham. mais, pra gente dar um ponto porque eu comecei a ver, eu tinha alguns preconceitos, assim, cara, eu não quero ser isso, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero fazer aquilo. Só que eu conhecia uma figura, o Edivaldo, do Áudio na Veia, e ele falava assim, cara, tu tem perfil, cara, de produção, tu sabe tudo, cara, tu sabe como é que funciona a mesa de som, tu sabe como é que funciona cabeamento, sabe como é que funciona a cabeça de música, Uhum. tem que ir pra produção. E em 2015 ou 2016 eu fui pra produção de palco junto com ele, e a gente começou a fazer backline das bandas Tá. de sertanejo regional. Inclusive, a gente fez algumas coisas nacionais, eu e ele. O Áudio na Veia é muito bem visto. Santa Catarina nem tanto, mas de São Paulo para cima, Áudio na Veia é super famoso. Você pode procurar aí Áudio na Veia, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muitos seguidores, Sim. tudo sobre áudio. E a gente começou a dar curso para pra galera, inclusive. Daí onde eu comecei a ver assim, cara, não preciso ficar só tocando aqui, eu posso fazer essas coisas paralelas aqui. E como eu fui trabalhar numa produtora também, e quando essa produtora nasceu, o dono falou assim, ó, eu não manjo nada disso, eu tenho dinheiro, eu quero que vocês... Eu que fiz todo o desenho, como é que fazia, né? Assim, tipo, não, tem que cuidar do artista assim e tal, tem que ter um cara que vende o artista, tem que ter um produtor, tem que ter isso, tem que ter... Eu fui fazendo desenho, não sozinho, né? Mas essa parte artística eu que desenhei, junto com o Alcemar, com o Edivaldo, com o Rafael Fraga, na época. E a gente fez essa estrutura da produtora. Uhum. Então, daí ali eu já comecei a fazer também, tipo assim, pô, nós não temos um cara do marketing ainda. Não, mas eu faço aqui o marketing. Eu já comecei a fazer uma artezinha, junto com aquilo que eu estava fazendo do backline do pessoal. Entendi. Então eu comecei a ver assim, pô, tem outras possibilidades aqui. Então foi onde eu comecei a enxergar e comecei a ter acesso ao material também. Daqui a pouco tu começou a fazer uns vídeos, daqui a pouco aí gravação de áudio, Exatamente, é isso. exatamente. Daí eu comecei, pô, dá para entrar grana de vários lugares, né? Dá para empreender. Daí eu comecei a entender aquele valor assim de empreender. Cara, preciso ter outras. Aí Até então tu não tinha um CNPJ?
Não, depois que eu saí da indústria em 2013, eu já abri um CNPJ em seguida. Meu CNPJ existe desde 2014. Eu saí no final de 2013, 2014 já estava com CNPJ. E esse CNPJ era... Era uma MEI. Tá. E dali foi onde eu faturava as coisas relacionadas à música. A dar aula, tudo era com contrato por ali. E eu conheci um senhor chamado, que ele fazia o papel de palhaço peteleco. Ele falava: Jean, nunca coloque os ovos numa cesta só. Vai vendo outro. Cara, tu gosta de tocar? Toca. Mas produção dá dinheiro? Faz produção. Não gosta de sertanejo? Vai, faz, ganha grana, faz pela... Se tiver que fazer o funk, faz o funk também. Se tiver que fazer o trap, faz... E aí vai. Daí, aí foi onde eu comecei a entrar nos outros estilos e comecei a fazer a grana girar. Tá. E não só na música, daí comecei também a entender esse negócio de marketing. Na época não tinha esse negócio de postagem que nem é hoje, né? O pessoal pagava aí pra galera fazer uma arte fortuna na época, né? Daí eu comecei a manjar mais ou menos como é que fazia, a galera começou a gostar. Aí quando a gente saiu dessa produtora, foi onde eu me instalei no centro, no escritório ali, e comecei a fazer isso pra galera. Eu mesmo fazer. Tu abriu, vamos dizer assim, a tua própria agência de marketing, a tua agência de marketing, mini agência de produtora, marketing, sim. produtora. Daí o cara chegava lá, pô, cara, tu trabalha com o Edivaldo? Trabalho. Cara, a gente vai fazer show aí em Santa Catarina, a gente precisava de backline. Falava com o Edivaldo montava o backline, locava das locadoras regionais, uma coisa ele comprava, vai sair tanto pra gente sair com o backline pra vocês. E a gente saía, ia fazer evento. Aí voltava, já ia pro marketing de novo, já tinha que postar aquele negócio. Daí o cara falava assim, já faz tantas postagens pra nós aí, já dava as datas. Sim. E foi onde eu comecei a entender esse negócio. Não, a gente precisa Foi ir por outros caminhos. Foi ali que tu começou a entender, tu começou a ter a cabeça de empresário, de empreendedor. Sim. Falou bem assim, cara, se eu fizer esforço sim, como te falaram lá, como o Peteleco te falou lá atrás. Sim. Entendeu? Seu Maurício. Palhaço Peteleco. Seu Maurício, então, né? Quando ele falou pra ti, vamos colocar os ovos em várias cestas, não coloque na mesa, você pensou, então, é melhor eu fazer isso, A, B, C e D. Ali você falou bem assim, cara, deixa eu começar a pensar com outra cabeça, não mais com a cabeça de músico e pensar só na música. Pensar na produção, pensar no marketing. Daqui a pouco o Jean tava fazendo marketing pra uma empresa, um CNPJ que já não tinha mais nada a ver com a música. É isso? Sim, isso, exatamente. Foi Já começou a vir... Cara, eu tenho um restaurante aqui, eu queria fazer essa arte, eu vi que tu fez arte pro, sei lá, a primeira arte, sei lá, o primeiro que a gente fez, acho que foi Assessoritec, acho que foi algumas artes que a gente fez lá. Eu queria que fizesse igual essas artes aí. Beleza, é tanto. Beleza. Aí ia lá, faturava e fazia as artezinhas, daqui a pouco pintava um outro artista, preciso fazer uma sessão de foto. Pô, não faço foto. Daí o Edivaldo, não, deixa comigo, já arruma alguém para fazer foto. E assim ia agregando esse serviço. Daí até o momento, a gente precisa fazer uma cesta, alguma coisa, né, de produtos que a gente comece a entregar isso para... É o que eu sempre falo, né, quando eu saio para dar consultoria nas empresas, ou até quando eu estou em algum lugar falando com as pessoas, é a gente criar o nosso ecossistema, entendeu? Exatamente. É mais ou menos assim, joga na minha que eu resolvo. E tu já tinha essa cabeça lá atrás, né, João? Joga na minha. Eu não faço foto. Não, eu faço. Sim, exatamente. Porque às vezes o cara te desafiava, mas tu não faz foto. Não, eu faço. Talvez tu não tinha nem o parceiro, mas tu ia buscar o parceiro para fazer essas fotos. E foi ali que surgiu o Grupo Marca? Foi assim? Basicamente foi assim. Se chamava Mega Produções. Não, vamos botar um nome aí. A gente nem tinha pesquisado se existia. Depois a gente foi ver, existia a Mega, era uma empresa de limpeza, né? A Mega Produções, a gente botou lá o nome fantasia, nem coloquei lá no contrato social, só Mega ali, fantasia e tal, e começamos a fazer. Só que ainda assim, né, cara, eu preciso ter alguma coisa que eu ganhe mais grana aqui. Até tava pensando assim, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que ainda fazer um contrato com alguém para ter uma grana aqui para mim mexer mais aqui, né? Para mim prospectar mais aqui. Foi aonde apareceu o Fabinho e o Neno da Manchester. Precisamos falar contigo. Beleza. Não, vamos marcar. Eles foram lá no escritório lá.
falou assim, olha, a gente ia entrar em contato contigo para tu tocar na Paisana, eu vou reativar a Paisana, o Fabinho falando. Mas o baixista da Manchester tá saindo e tal, e a gente queria ver se tu... A gente teve boas referências, viu? Algumas coisas todas na internet. Falamos com o Paul Vane, que é um luthier e tal, e todo mundo deu uma boa referência. A gente queria falar contigo, fazer uns testes e tal. Tu topa? Eu falei, não, cara, topo. Eu falei, tá, aí acho que era o que eu procurava para fazer uma grana... Pra fixa. injetar na tua agência. Isso. E dali, cara, foi onde eu comecei a fazer, tocar todo final de semana. Peguei uma fase boa da Manchester, daí a Paisana também pegou uma fase boa, a gente cresceu. Chegou a tocar com... Como é que é? Com... Cara, que era o vocalista principal da Manchester, o Oswaldo Júnior? Isso, o Oswaldo Júnior. Não. Chegou a pegar a fase dele ou não? Não, quando eu fui ele já não estava mais quando eu entrei. Eu já conhecia ele, já tinha feito eventos com ele, né? Já tinha feito free com ele, mas nada... As duas principais bandas de baile em Joinville eram Manchester Band e Pop Band, né? Manchester e Pop Band. Parecia que só existiam as duas, né? Era impressionante. Sim, impressionante. Aí depois veio a Free Band, aí vieram outras bandas, né? Exatamente. Enfim, mas... E aí o Jean pensa assim, pô, eu vou continuar sendo músico, vou continuar tocando na noite e tenho a minha agência. Mas, cara, e tu chega às 4 horas da manhã para no outro dia estar às 8 na agência? Complicado? Complicado, cansativo. A única vantagem era que eu tinha o domingo, né? Tinha o domingo, daí descansava, na segunda eu tava lá. Ou eu via, pô, não tem nada na segunda eu vou ficar em casa, dar uma descansada. Mas geralmente tinha algum pepino na segunda cedo. Pra resolver. Pra resolver. Aí chegou uma época que a música me tomou muito tempo. Ali em 2017, 2018, a Paisana tava com bastante agenda. Tava tocando bastante na região, já tinha algumas propostas de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e foi onde eu me dediquei, entreguei o escritório lá e fiquei ainda fazendo em casa, daí a minha parceria tava com o Neto, filho do Fabinho, e com o Fabinho, e tocando e fazendo as coisas paradas, daí entreguei na mão dele e tal. E quando a coisa ficou estabilizada, digamos assim, tipo, não, agora tá legal, tá bem bacana. Vou arrumar mais uma sarna para me coçar. Como eu trabalhei de vendedor também na Graves e Agudos, fui gerente na Musical Joinville, fui gerente. Vou pegar uma representação, cara, porque daí no meio da semana eu tô sem fazer nada. Vou pegar uma representação. Daí peguei, fui procurar lá, achei Destro Macro Atacados de Curitiba, que era itens pro mercado, né? E fui fazer, daí já peguei uma carteira e às vezes nem visitava, ia lá, os caras só tiravam pedido. Tirava pedido. Falei, não, dá pra fazer uma grana isso aí. Tá. E tava muito, muito bem, assim, vamos dizer assim. Aí fazendo lá, o Neto fazendo lá. Tá. Eu com a representação e com música, eu falei assim, pô, cara, agora me encontrei isso aí, faturando mesmo CNPJ, tudo certo. Isso era na Mega? Isso era na Mega. Mega Produções. Era Mega Produções Artísticas? Era não, isso? só Mega Só Produções. Mega Produções. Deixava em aberto, só Mega Produções, para não ter vínculo para só produções artísticas. O pessoal só de música tava vindo, não. Para vir o cliente, assim como veio a Assessoritec, cliente de educação. Exatamente. E quando que surge daí o Grupo Marca? O Grupo Marca surge depois da pandemia, que tudo estava parado, né? Eu já não estava mais com a representação. A classe artística sofreu bastante da pandemia, né? Acho que em 2019. Tu lembra mais ou menos, antes da pandemia, antes de fechar tudo, quantos shows tu fazia, ou quantas apresentações tu fazia por mês? Pra de repente, do nada, porque daí estancou aquele teu rendimento que tu botava o dinheiro dentro da Mega, correto? Ali parou de vez, e aí? Sim. Ali, daí foi a parte crítica, assim, né? Até eu falo assim que até tava bem para os padrões, assim, porque eu consegui ficar 3 meses usando aquela reserva que tinha da música. E falei, mas depois e agora? Tá tudo parado, né? Daí eu entreguei porque a Paisana tava tão bom. A gente, num cenário ruim, por mês a gente fazia 8 datas. Um cenário ruim. Daí tinha festas de quinta-feira, sexta-feira, sábado, festa particular no domingo e tal. Daí tava fazendo barzinho com o Dani também. Então, assim, a agenda tinha um ecossistema musical funcionando, assim. Então,
eu falei, pô, não dá mais para representação, aí eu vou entregar, e logo depois veio a pandemia, assim, caiu que nem um castelo de areia. As agendas que estavam possível não, já tinha agenda para Rio de Janeiro e São Paulo, né? A gente conheceu umas pessoas lá em Bombinhas, não, em Maruí, a gente foi fazer um evento lá, o pessoal, não, vou levar vocês para lá, tal, tem lugar, já tava com agenda e tudo. E caiu que nem um castelo de areia. Quando fecharam tudo, aí foi onde do nada recebi uma ligação, assim, preciso de alguém na TVBE. O dono lá ia sair para candidatura, uma candidatura política, e precisava de um coordenador. Né? Zé Carlos, né? Não, o Anelísio. Anelísio, já era do Anelísio. E daí, nisso lá foi onde eu encontrei o Enio, inclusive. Né? Eu era coordenador da chão de fábrica, vamos dizer assim, e o Enio era gestor lá e apresentava um jornal lá. Antes começou apresentando um jornal lá, ao meio-dia, daí onde a gente se conheceu. Daí, nessa conversa, a gente falou, pô, legal, cara, pô, legal teu jeito de trabalhar e tal. E a gente começou a andar junto, fazer as coisas junto, produzir as coisas junto lá, cuidar da turma. Tinha fechado a Mega daí? Daí tava parado, né? Tava parado, não tava mais faturando nada. Eu faturava o que eu recebia da TVBE pela Mega no meu CNPJ. Tá. Né? O teu CNPJ, obviamente, né, como você falou, continua aberto. Sim, eu só não tava mais fazendo aquele serviço que eu já tinha parado, tava só tocando. Tá. E daí, quando o nosso contrato tá vencendo lá na TVBE, falei, agora o que a gente vai fazer? Daí o Enio veio, vamos montar alguma coisa? Eu falei, pô, será? O que nós vamos montar? Não, cara, vamos fazer um programa aí, vamos fazer um programa na internet e tal. E vamos. Daí a gente foi para um estúdio aí, locamos um estúdio e começamos a fazer o Via Direta. Né? Não era Via Direta. O Linha Direta ele fazia na TVBE, a gente começou a fazer o Via Direta. Daí eu falei, pô, mas quem que produz isso aí? Sei lá, o Enio pegou e chutou assim, Grupo Marca com K, vai produzir. Falei, tá, Marca com K. Legal isso aí, hein? Daí veio trabalhar com a gente o Neto, veio trabalhar com a gente a Bruna, que trabalhava lá, e eles desenvolveram essa marca que vocês estão vendo aí, ó, né? Eles que desenvolveram. Isso. Com aprovação, né? Vieram com um monte de coisa, hein? Pô, isso aí é legal, hein? E daí onde a gente começou a desenvolver o Grupo Marca foi a partir daí. Isso foi que ano? Tu lembra o ano que foi isso? Foi 19 para 20. 19 para 20. Não, 20 para 21. Assim que terminou ali assim que terminou a pandemia. Isso. Aí surge o Grupo Marca. Surge o Grupo Marca no mesmo CNPJ, daí eu tirei o Mega, que não estava na fantasia, daí a gente mudou todo, contrato social, tudo, tal, de MEI saiu para Simples Nacional. Daí fez a inclusão do Enio no contrato social, aí a divisão, mas isso funcionava em outro endereço, né? Funcionava. Na rua da Arena é a Inácio Bastos. Inácio Bastos. Inácio Bastos, em cima tem uma empresa de uniformes, fabrica uniformes ali. Em cima da Becos. Em cima da Becos. Exatamente. Cara, eu cheguei lá quando eu tava... Depois virou outro estúdio, acho que foi para uma outra pessoa, se eu não me engano o Eduardo Lima apresentava um programa lá. Eu acho que sim. Né? E aí depois foi pro pessoal do Aconteceu Joinville, uma coisa assim. Não sei, a gente trabalhou em parceria com o Aconteceu Joinville lá. Eles, porque o pessoal do Aconteceu Joinville cuidava do estúdio. Daí a gente fazia naquele estúdio, a gente locou uma salinha do lado, onde a gente fazia a operação do Grupo Marca, e daí no estúdio do lado, na porta do lado, a gente só abria a porta, era o estúdio que é o Aconteceu Joinville. Fazia. E até então o Grupo Marca, ele fazia só o conteúdo pro Via Direta, era isso? Era um programa pro Via Direta, mais nada. Marca não atendia mais ninguém. Isso, começou assim. Daí a gente começou a vender a cota para rodar, né? Para patrocínio e tal. Só que daí começou um cliente outro, a mesma coisa. Preciso que faça uma arte. A gente faz uma arte e tal. E nessas conversas, e nessas idas e vindas, eu conheci algumas pessoas, e uma delas, uma pessoa de Florianópolis, que tinha uma agência lá, e ele já tinha bastante serviço, e ele estava pegando um nicho de concessionário. Ele falou, cara, eu tô argolado, não tem como, pô, tu falou que fazia essa parada aí, e estão fazendo? Eu falei, não, estamos fazendo. Daí ele falou, então vou te passar 3 concessionários aqui. Daí a gente trabalhava com o Trello, tal, ele mandava lá, a gente produzia as artes dele, era um terceiro do terceiro.
E ali é onde a gente começou a fazer o marketing digital. E aí a música, quando volta, tu A deixa de música... dar atenção pro marketing e volta pra música? Ou... Não, daí a música, como tava voltando aos pouquinhos, eu tava voltando, não tinha como firmar o pé lá, Uhum. né? E a gente passou naquele perrengue, trabalhando aqui, trabalhando lá. E quando ela começou a voltar, eu volto junto, vou voltando a tocar e fazer parte de novo desse hall de coisas, os ovos na cesta, Sim, entendeu? que daí era Paisana, Paisana, Manchester, Grupo Manchester e o Grupo Marca. Marca, exatamente. E, ô Jean, quando... Eu vou te fazer uma pergunta aqui, vamos ver, pra tu responder com o coração, tá? Tá. Você prefere ganhar 10 mil reais com clientes no Grupo Marca ou 10 mil reais em cima do palco tocando baixo? Ah, caramba, hein? Ah, essa é do coração mesmo, hein? Se fosse levar tudo pro coração, 100% pro coração, acho que seria tocando baixo assim, do palco. Mas assim, não seria O só... músico nunca deixa a sua paixão de lado, né? Não adianta, né, cara, cara? mas seria assim, mas daí eu vou ser um pouco mais ousado e as pessoas talvez que o ruim não me escute. Aham. Mas daí seria mais legal ainda se fosse no estilo que eu gosto, tipo um rock and roll, assim. Nossa, aí... Um metalzinho de leve, assim. Aí seria Tipo aquela banda perfeita, aquela ideal, banda que já assim, tudo... aquilo O cara que não tu se incomoda, o cara só vai aquilo lá e que tu ganha. curte, assim. Seria assim, né? Não cuspindo no prato, né? Sim, Como claro, a obviamente. Manchester fez parte, né? Ajudei a construir a boa parte do meu patrimônio da minha família, sustentar minha família, Aham. né? Junto com a minha esposa, com a Manchester Band, mas... O cara, a profissão do músico, cara, né? Ela é, na verdade, assim, é a tua paixão remunerada, cara. Sim, Né? Não tem como. Eu adoraria ganhar o dinheiro que eu ganho cantando. Porra, seria maravilhoso viajando o Brasil inteiro, pra cima e exatamente. pra baixo, e cantando e recebendo, e se bobear, deixando a minha esposa viajando junto comigo, meu filho, tá tudo certo. Qualquer músico, Exatamente. não. Qualquer músico adoraria fazer isso. Exatamente. Aí, tem uma pausa antes da Manchester, eu toquei para fazer uma referência desse de conhecer lugares, eu Uhum. toquei na Simetria, uma banda de heavy metal Simetria. uma banda de heavy metal aqui de Joinville, mas ela já foi internacionalmente conhecida, assim, nos meios undergrounds, Aham. e ela tá aí até hoje. Mas eu toquei com eles e foi uma das paixões minha também, porque imagina, né, o que eu gosto e tal, e eu tive o prazer de tocar com eles no Uruguai e no Peru, fazer um show lá, Pô, show show internacional, cara. internacional com eles, Tu levando o lembra, CD Jean, pra qual lá. foi a primeira vez, cara, que tu subiu num palco, que tu olhou assim e tu falou, caramba, cara, quanta gente aqui pra ver a gente, cara. Que deu aquele impacto assim em ti? Primeira vez foi um dia que eu tava em casa, foi com o pessoal da igreja, eu tava em casa, me ligaram, cara, o que tá fazendo? Ligaram na época, não era celular assim não, tá? Era Era o o telefone fixo. telefone fixo. Alô, o Richard. Cara, o que tá fazendo? Tô em casa aí, cara. O pessoal aqui de casa pediu pra mim roçar a grama. Uhum. Falando, cara, toma um banho, bota uma roupa, que daqui a pouquinho nós estamos passando aí. E tem um evento no centro de eventos ali. E fizeram tudo, só não contrataram a banda. Tem som tudo lá e não tem ninguém. Só que não é pra tocar baixo, é pra tocar violão. Já tem Uhum. quem vai tocar baixo é o Wilton. Beleza, beleza. Só que assim, eu fui, sabe, meio desconexo assim do Sim, sim, sim. O cara negócio. vai, beleza, vou lá Ele tocar. passou com o fusquinha dele lá, vamos. Chegou lá, nós entramos pelos fundos lá e tal. Onde é que liga? Era o Rossi, que tava lá, Aham. o Fernando e o Evandro. Não, liga aí e tal. Ligou o violão, passão, tal, alô, e naquele agito. Quando eu olho pra frente, cara, aquele centro de eventos estava lotado. Caraca, que massa, cara. Lotado. Cara, foi assim a primeira vez que eu falei, caramba, eu já tinha tocado com um público em praça, assim, né, tal, Uhum. mas aquele público, uma casa fechada com aquele público era a primeira vez. Foi o primeiro. Foi bem assim, caramba, toquei assim meio aéreo, assim. A segunda vez, assim, inclusive até uma coisa que vai parecer mentira, porque eu até falei, cara, nunca vi uma banda tão burra que nem a nossa, foi do Identidade Suprema. Quando inauguraram no Ademar Garcia,
A ACD, que tem lá. Eu toquei nesse evento, sabia? Então nós tocamos lá. Eu sei que teve várias bandas lá. Foi numa esquina. Exatamente. Lembra assim, tinha um trevo, era uma grama, não sei se foi o Rossi ou o Mani que montou um caminhão ali. Nós tocamos em cima de um caminhão. Cara, eu toquei nesse evento, cara. Tu também tocou lá? E daí falaram que ia ter a presença do Silvio Santos, lembra? Foi uma parada assim, né? Isso. Daí a gente foi lá e até meio desanimado, assim, cara, vamos lá, né? Não vamos deixar nós tocar rock lá, né? Imagina, foi com Identidade Suprema isso. Não vão deixar, apesar de ser white metal, né, de igreja, vamos dizer assim, eles não vão deixar nós tocar. Chegamos lá, o pessoal, vocês são do Identidade Suprema? Já tinha uma guria. Não, vocês são os próximos, vão se preparando. Beleza. Aí, enquanto eles falavam lá, montava a bateria, os caras já cabearam tudo. E também, quando a gente se deu conta, a gente começou a tocar a primeira música, a gente olhou pra frente, cara, era um mar de gente. Muita gente, cara. Se é o mesmo evento que nós estamos falando, você deve lembrar. Da CD no Ademar Garcia, eu lembro. E eu sei que foi falado na TV, esse evento contou com mais ou menos um giro de 30 mil pessoas, não sei o que. Eu falei, caramba. Era muita, tu só via cabeça e falava, caramba, que esses caras estão aqui pra ver quem, cara? Olha só, como assim? Aí foi o segundo, assim, que eu olhei assim, caramba, olha o tanto de gente. E a gente tocou, assim, cara, a gente tocou rock. E a galera, e foi uma surpresa pra nós, porque ninguém falou assim, ó, sai do palco, cara, todo mundo lá, olhando pra nós, assim, o pessoal de frente batendo palmas, velhinha batendo palmas. Eu falei, caramba. Assim, daí foi a segunda, assim, impactante, assim. Aí depois com a Manchester teve outras, assim, teve várias, assim, né, que a gente toca eventos relativamente grandes, né. Já tocou Festilha e outros eventos, já Festa Maracujá, tal, do Caranguejo, então assim, sempre tem muita gente. Então... Sempre tem gente assim, né, tu chegar e subir, e não tem coisa melhor para músico do que tu subir no palco e olhar para frente e ter assim 2, 3, 4 mil pessoas, ou que tenham, que estejam presentes lá 100 pessoas, mas que são animadas. Isso é muito legal também. Não tem coisa melhor, então, né? O pessoal diz assim, é mentira de vocês. Não, cara, se tem um público, não é tantas pessoas, mas é um grupinho animado, é muito legal também. Pode ser um casamento. Quem já passou por isso vai, os músicos que já passaram por isso aí vão entender, que é muito legal. Tu nunca quis ser o cara do voz e violão no barzinho? Cara, eu acho um trabalho tão fenomenal desses caras, o voz e violão no barzinho, eu sei porque, um dos meus melhores amigos, o Cadu, faz isso. E, o Cadu faz isso, cara, pelo menos desde quando ele saiu do Que Beleza também, tocou comigo, sei lá, deve estar fazendo isso há uns 15 anos. Léo Grooves fez isso durante muito tempo, né? O Rodrigão faz isso há muito tempo. Enfim, os caras da Manchester faziam também, eu lembro lá. Fazem, o Dani e o Fabinho. De fazer na praça de alimentação do Shopping Cidade das Flores, não sei o que. Cara, eu acho aquilo tão fenomenal, mas eu acho aquilo tão solitário, cara, que eu fico com pena, cara. Porque o cara eles acham isso também, eles falam isso pra mim. Eles falam? O Fabinho me incentivou várias vezes, cara, vai pegar um violão, cara, pega um violão e vai fazer barzinho. Cara, não sei se... Eu não sei se eu conseguiria. Eu fiz uma vez isso, que me pediram numa festa de empresa. Eu trabalhava na Embraco ainda. Daí a esposa de um colega meu lá, eu estava organizando na empresa que ela trabalhava, que era outra empresa de têxtil, não lembro o nome agora. Precisamos de um voz e violão, conseguimos, ninguém não faz lá. E eu de vez em quando fazia na roda dos amigos da Embraco lá, daí vamos fazer lá. Daí eu fiz lá uma horinha foi a única vez assim que eu fiz sozinho. Mas com o repertóriozinho que eu tinha, só aquilo lá, eu falei, o que eu tenho, não vou tirar música, não vou... Não é isso que a gente precisa, eu prometi pro pessoal que ia ter e foi a única vez. Achei legal tal, mas como tu disse, solitário. É solitário, né, cara? Tu vê músico de mão cheia, né, e tu olha assim e fala, caramba, cara, o cara, ninguém tá olhando pra ele, cara. Isso. Né? Só que o som ambiente faz uma diferença gigantesca num bar, né? Faz. E o que eu fico pé da vida, cara, aqui vai uma reclamação pros os donos das casas, cara. Porque, o cara tá lá, às vezes tá tocando 4 horas direto, daqui a pouco ele vai tocar mais 3 horas e meia no lugar, ou mais 2 horas e meia no lugar, não sei o quê. E os caras pagam tão pouco, cara. Por que ele desvaloriza? Sim. Não é nem a questão da valorização, ele desvaloriza. O cara chega assim... É cultural. Fala, não, mas não é só tu? Como assim 800 conto? É cultural. Como assim 600? Não, 400 pila? Ah, não, cara. Esses dias eu contratei um grupo de pagode, os caras vierem 6 aí por 500 pila, e tu sozinho tá me cobrando. Por que isso acontece, cara? É cultural, tu acha? É cultural. Assim, aqui não vou fazer um papel do, sei lá, o advogado do diabo, talvez seja a palavra certa ou não seja. Os músicos também fizeram por onde? Muitos anos. Tinha músico que não se valoriza,
queima o outro pediu, não, cara, fazer um negócio bem feito é 300. Aí o outro fala, não, cara, pô, eu faço 150 pra ti, mano. Isso. Faço 150 só dá um goró aí e o negócio... E o dono da casa só pensa no lucro, né? Claro. E o dono da casa fala assim, tá aí um bom negócio, hein? Daí, no fim, o cara não é tão ruim assim, incomoda, mas vale a pena o incômodo, porque é barato, né? E acabou se formando essa cultura. Daí quem é bom fica... Mas tem mercado, só que infelizmente, ou felizmente, se consolida, né? Por exemplo, o Fabinho, o Dani, e muitos outros, mas eu falo porque eu estou muitos anos com eles, já quase 10 anos, eles são os melhores, um dos melhores da região, e então assim, onde eles estão e o que eles estão ganhando é merecido. E os caras são fera, né? E tiram uma boa grana, porque trabalham de segunda a sábado, então acaba se tornando no giro, dá uma boa grana, sustenta bem, tem uma boa vida, né? Digna, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda assim a periferia e todo o resto assim continua nessa mesma pegada assim, o cara lá faz 150, mano, por que eu vou pegar tu de 350, 400? Sim. Porque pro dono do bar pra ele não faz diferença, né? Ele só quer saber de vender a bebida dele, né? Isso, mas alguns já levam em consideração, né? Tipo assim, não, mas o cara é o vocalista da Manchester, pô. Vamos botar o cara aí. Então o cara que é bom, né? Mas é muito pouco, muito pouco. A maioria é nessa pegada aí. Agora falando de agência de marketing, mercado do empreendedorismo, tu acha que o marketing com tanta inteligência artificial, com tanta concorrência de certa forma barata, né, gratuita praticamente, tem muita coisa gratuita, e aí tem a empresa que faz o marketing, só que aquele negócio, né, é o sobrinho que faz, é o amiguinho que faz, isso não é ruim, cara, para o mercado, isso não deixa para o empresário, você que tem a produtora, não é desanimador, cara, sabendo que tem... É praticamente o cara, o músico que cobra barato é o cara de 150 pila, é o cara que faz isso no marketing, né? Isso é ruim, né, cara? Isso é ruim pro mercado, é ruim para aquela pessoa, porque tu imagina só, o que acontece? Vê que todo mundo hoje em dia abre o Canva, faz uma artezinha, pega lá a arte e paga lá o 30, 40 pila pro Canva e sobe essa daqui, tá tudo certo. E tem a guriada que faz, tem um iPhone na mão, faz bem pra caramba, né? Só que o que acontece, o que eu vejo isso? Como que eu vejo isso? Tu imagina o seguinte, hoje nós aqui, vamos falar nós aqui, somos 43 mais, 45 mais, né? Sim. A gente tá pensando que, tipo assim, cara, a gente tem que fazer um negócio sólido porque isso aqui é o que a gente faz, né? Se a gente precisar migrar, como a gente já migrou várias vezes aqui, né, de foco, a gente faz, mas isso aqui. E o guri tá lá para ele é ruim pro mercado, mas ele enxerga da seguinte forma, não, cara, mas pô, os caras lá cobram um plano, 2 contos, um plano de marketing, eu 700 pila, se eu pegar aí 5 clientes 700 pila, né? Só que ele não leva em consideração, claro, tudo tem um começo, mas ele não leva em consideração que ele vai envelhecer. Ele vai envelhecer, ele precisa consolidar. Como é que vai ser esse serviço dele daqui a 5, 10 anos? Ele vai continuar cobrando 700 pila? Quebrando todo mundo e não tendo uma boa lucratividade? Então isso acaba com ele a longo, médio prazo, e detona o mercado a curto prazo, que é na hora, né? Tu vai lá fechar o cara, não, o guri faz pra mim por 700 pila, cara. Se tu quer me cobrar 2 mil reais, pô, mas eu tenho uma estrutura, tenho um estúdio, tenho pessoas que trabalham, né? Tem pessoas qualificadas que fazem o planejamento, como é que eu vou pagar essa estrutura? Pois é, mas... né? O guri faz o vídeo e minha sobrinha publica e faz o texto. Como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? Né? Aí tu acaba ficando refém disso. Eu tenho que ter alternativas, construir um namoro, tipo, não... Isso mesmo. Não, eu preciso te provar, né, sem detonar a sobrinha dele ou a filha, porque realmente, né, a gente se coloca no lugar dele, pô, é um parente, não vai ficar falando mal do parente, pô, não sabe fazer. Não, mas a gente pode trabalhar em conjunto, então vamos fazer um pacote aqui que a gente entregue o material para ti e a tua sobrinha publique. Né? Ah, mas o guri cobra 700 lá. Pô, mas, né? A gente entrega mais rápido, a gente tem um time, né? Tu tem uma consultoria. Então, esse tipo de coisa que a gente faz para tentar sobreviver, mas realmente é a mesma situação da música. É o cara do 150, que tu tá cobrando lá. Cara, esse pacote aqui, para mim fazer ter um bom lucro e para mim te entregar um serviço decente é R$1.000.
Daí, pô, mas o cara cobrou 300, é a mesma coisa o músico que cobra, não, é 400 pila pra mim vir aqui fazer 2h30 de som, e eu garanto a qualidade, e o outro vai lá, não, 150 pila eu te entrego, pô. Na verdade, assim, né, Gia, se a gente, e eu concordo plenamente contigo, eu não conhecia, antes até de entrar aqui no Grupo Marca, o leque de serviços e produtos que o Grupo Marca oferece. Por quê? Porque geralmente a agência de marketing, né, ela faz o quê? Até então a minha agência fazia o quê? Artes e alguma coisa em vídeos. Só que daí o vídeo tu terceiriza, porque tu contrata uma produtora, né, que vai lá e faz, e tu cobra em cima e tu faz. E a arte tem a galerinha lá que vai fazendo a arte, vai fazendo a consultoria, enfim, alguma coisa. O que o Grupo Marca oferece hoje, todo e qualquer serviço relacionado a marketing faz. Se quiser fazer uma logo, faz. Se quiser fazer um podcast aqui, faz. Se quiser fazer um jornal, faz. Se quiser fazer conteúdo em vídeo, faz. Enfim, se quiser fazer uma transmissão esportiva, como a gente já fez, ao vivo, 10 horas de transmissão esportiva ao vivo ali, fazendo o campeonato de futebol, faz. Temos um produto na casa aqui que é o Marinho, que é esporte, né? Também exatamente. A gente faz tudo. É porque... Eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia uma empresa única que fizesse tudo isso, porque o Marca faz tudo dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. Mas por que aconteceu isso? Uma, porque as pessoas que estão aqui são diversas áreas. Temos o portal Via Direta, por exemplo, que daí a gente já coloca no campo de comunicação, né? Uhum. De reportagem, não sei reportagem, mas é comunicação mesmo, né? Que daí vem quando o Enio Alexandre, né, foi conhecido, quanto tempo ele trabalha. É um nome pesado, né? Nome pesado, né? Todo mundo conhece o Enio Alexandre na região. Sim. Né? Então, assim, como não ter alguma coisa voltada para isso se ele domina isso? O Jean já trabalhou tanto operacional na indústria, quanto operacional em fazer a arte, em fazer o digital, em coordenar a coisa, como é que funciona, faz aqui primeiro, não faz ali e tal. Que inclusive a parte de estúdio, parte de som, como não iluminação, isso, enfim. como a gente não focar nisso também, e pô, em alta, comunicação de podcast em alta, falar, a tua empresa vir aqui falar, como não colocar isso também, porque também foram necessidades, né, a gente viu assim, pô, o pessoal tá procurando podcast, vamos montar um estúdio de podcast, né, a prefeitura ou qualquer outro órgão privado ou público quer divulgar as suas ações, só que tem que ter um portal. Caramba, tem um portal, né? Pô, mas eu só quero dar um tapa nas minhas redes sociais, eu quero fazer um tráfego pago. Poxa, daí tem a tua parte, né? Que a gente tá trabalhando há muito tempo junto, né? Muito tempo já fazendo esse namoro. Flavinho, faz isso pra mim. Flavinho, faz verdade, aquilo né, pra cara? mim. Ó, cara, pô, o podcast lá vai pra TV, tem que melhorar, então eu vou comprar um microfone diferente lá pra gente melhorar a entrega lá pra TV. Vocês transmitiam na época. Sim, isso mesmo. Né? Então, pô, isso tudo começa a ter um leque, daí também entra naquele negócio dos ovos na cesta, né? Então, assim, poxa, a gente tem tudo isso, por que não entrega? Ah, mas a operação hoje, sai cara. Hoje, se o cara quiser fazer um aplicativo, o Grupo Marca faz. O Grupo Marca tem meu próprio aplicativo. Exatamente, né? Que daí a gente, que a parte do nosso Lucas, acho que o Lucas tá aí ainda, não sei se o Lucas tá aí. Tava por aí agora há pouco. Tava por aí agora há pouco. Que é a parte de site que também o Lucas, pra quem não sabe, o Lucas é o nosso nerd. Pensa naquele guri que tu olha pra ele e tu não dá R$1 pra ele. Daqui a pouco ele cria um negócio do nada, assim que é. Tem o Gustavo também. O Gustavo também é o nosso nerd, né? Aliás, o portal Via Direta só fica no ar graças ao Gustavo, né? Senão daqui a pouco se ele der um enter lá, já cai tudo. Né? Já cai tudo. Então, assim, como tem... O site também era uma coisa que é um cartão de visita digital, né? Sim. É aquele negócio, tu já viu, tu já foi num cliente, sentou em frente a um cliente, daí o cara fala assim, legal, cara, pô, legal, tu faz tudo isso e tal. Qual é o site? Não tenho. O cara dá aquela murchada. Assim. Mas se tu falar assim, não, eu tenho tal, ele digita, olha, e volta a falar contigo. Então, assim, se não tiver ruim, e se tiver, tipo, legal. Isso mesmo, tem. Isso mesmo. Não é o cara não vai assim, nossa, meu Deus, ele tem. Mas ele tá aqui, né? E se ele não tiver, o cara murcha. Como assim? Tá me falando um monte de coisa, tu faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas tu não tem um site? Não tem um site? Como? Então foi uma necessidade também. A gente viu que o pessoal tava, pô, eu mandei fazer o site lá, o cara botou no ar, só que quebra link, ninguém... não encontro mais o cara, o site tá lá todo detonado. Pô, temos uma... E a gente já tinha feito alguns serviços com o Lucas,
Falou, cara, é mais um nicho que a gente pode... Aliás, tem cliente nosso aqui, né, Jean, que faz... A gente não só cuida do site do cara, o tráfego pago do cara, mas daí a gente cuida de todas as redes sociais do cara, porque a gente faz o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, Exatamente, tudo a gente entende. O cara jogou na nossa mão e fala, faz. Isso é a melhor coisa que tem, né, cara, para o empresário. Por exemplo, a Census, né, Isso, que é um exatamente. cliente muito... De muitos anos aqui, simplesmente, né? Tanto é que a gente agora colocou uma IA deles lá, né? A Census IA, que é para a consulta dos clientes deles lá. Ele falou assim, já preciso de uma IA aí. Falei, caramba, Lucas, daí eles passaram o briefing, começou num briefing, acabou no outro, e acabou com o negócio. Então, assim, foi o primeiro e agora tá em expansão, né? Mas assim, até quando isso implantou e deu certo, eu falei assim, caramba, olha só onde a gente chegou, cara, o que a gente tá fazendo? E tem muito mais, né, para se implantar, tem muito mais coisa, cara. Né? Hoje, se a gente parar para pensar, um cliente nosso, Bruce Malhas, né? Hoje a gente fala bem assim, vamos fazer tuas redes sociais. Mas é que eu não sou bom em rede social. Não tem problema, deixa que a gente vai lá, a gente grava, a gente arruma o garoto propaganda, que no caso da Bruce Malhas acabou sendo. Esses dias eu tava no elevador, o cara, pô, tu não é o menino da Bruce Malhas? Eu fiquei feliz pelo menino, né? Porque barba branca... Menino da Bruce Malhas. Também. Aliás, os vídeos da Bruce Malhas estão muito bons. Estão muito bom, cara. O Bruce Malhas tá. E o Pedrinho, e a gente falando, Pedrinho, tem que ir para esse caminho, isso. Pedrinho, vamos. E outra, né? O Pedrinho tem que vir aqui falar da Bruce Malhas. Da Bruce Malhas. É uma história sensacional, uma história sensacional, e ele precisa vir aqui contar. Ele e o Júnior tem que vir aqui para dar continuidade a esse. Mas assim, Bruce Malhas é um exemplo, né? Porque lá é um outro produto, um produto que comunica. Não quero aqui parecer um idiota, mas é um público C, ou seja, todo mundo quer vestir uma camisa, todo mundo quer vestir, as meninas querem vestir uma saia. Todo mundo quer comprar bem e quer comprar barato. É a Bruce Malhas. É a Bruce Malhas. Então a gente fala, Pedrinho, tem que comunicar com todo mundo. E quando ele falou, vamos fazer, então daí foi onde a gente falou, Flavinho, a gente vai ter que fazer. Eu falei, não, deixa comigo, né? Você que faz o material diretamente. E comunicou bem, né? Tá dando muito resultado lá, o Pedrinho tá feliz da vida, isso é bom para nós. Não, ele já tá sugerindo os vídeos agora. Antigamente antigamente não, esse não. Hoje ele não, acho melhor tu fazer esse aí. Acho melhor tu fazer esse aí. Então, assim, essa gama de coisas é isso, né, cara? A gente entregar o que o cara necessita, porque o marketing mudou muito, Flavinho. Não é aquilo. Lembra? Você é dessa época que o marketing tinha uma agência de marketing, daí chegava lá, eu preciso divulgar a minha empresa. Beleza, você tem a Rádio X, a Rádio Y, a TV X, a TV Y, tem outdoor, tem isso aqui, os melhores pontos, os melhores canais, isso aqui tem Ibope isso, Ibope tal. Vai sair 1 milhão. Tá bom, tem um desconto? Tem, 900 mil. E colocava lá, distribuía essa verba, todo mundo assistia TV, todo mundo escutava rádio, todo mundo via outdoor. O outdoor ainda está em alta. Ainda funciona. Ainda funciona muito bem. Mas daí com a vinda da internet mudou. O tráfego foi digital. Então todo mundo precisava ver a mesma coisa que via ou ouvia na rádio e na TV, precisava ver na internet. Daí beleza, era tudo até meio parecido, mas era internet. Aí depois começaram os vídeos dinâmicos, vídeo rápido e tal, e aquele marketing já não funcionava mais. Então assim, tudo foi mudando muito rápido. Daí quando eu começou a pegar a manha daquilo do rápido, começou a vir a inteligência artificial. Então assim, mudou muito a maneira de fazer marketing, não é mais aquela coisa engessada e diria até um pouco assim distante do público, é muito próximo, muito próximo, né? O dono muitas vezes está ali fazendo podcast, falando, olha, minha empresa é assim, eu faço isso, eu tô lá, pode ir lá falar comigo, ou no formato da Bruce Malhas, você metendo a cara lá e falando, antes era o Enio, né? Eu ia lá gravar com o Enio, e agora tá tudo muito próximo, cara, muito diferente e tende a mudar ainda mais, tende a ficar mais rápido, tende a ficar mais dinâmico, e a gente já estava meio preparado, cara, vamos para essa... porque se a gente falar para o cliente lá fora, a gente tem um material humano que possa produzir tudo isso. Pode ter certeza que qualquer solução que o cliente precisar, o Grupo Marca tem. Exatamente. E até então, com a agência que eu tenho, clientes que eu atendo, Flávio, tu faz tal coisa? Não, isso eu não faço. Entende? Hoje com o Grupo Marca, Flávio, tu faz tal coisa? Não, isso eu faço. Porque o Grupo Marca abraça. Inclusive assessoria financeira e jurídica, né?
A gente tem um time que é homologado aqui, né, que faz isso, que é o Operanzi, um abraço pro Operanzi. Jennifer então, e toda a sua Jennifer turma. e toda a sua turma. Então, assim, pô, cara, mas não é só isso que eu queria, eu tô meio detonado aí, porque eu não sei meu fluxo de caixa, não tem problema. Um time de venda precisa ser treinado, não tem problema. Entra o Flávio também nessa parada aí, né? Precisa de uma consulta. Eu tive lá numa engenharia agora, umas 2 semanas aí, eu fiz uma consultoria, fui lá sem custo nenhum, cara, quanto que custa, eu preciso fazer isso no digital, tal, e eu já prestei atenção em várias coisas, eu falei, cara, mas não é só no digital não, e essa tua fachada aí? É, isso mesmo. E é um prédio lindo, cara, só que não tem uma letra, não tem nada da empresa na comunicação frente. Visual zero. Eu falei, cara, precisa ter aqui, ó, olha só a tua sala que linda, precisa ter um tapetinho, um negócio de cafezinho aí, gigante aqui o nome da engenharia. Né? Porque onde tu vai receber as pessoas, claro, né? claro. Não é só no digital nesse caso. E o primeiro impacto, o cliente que chega lá fala, opa, o negócio lá é diferente. O negócio lá é diferente. E uma empresa que já está há 26 anos no mercado, cara. Todo mundo que entra aqui no Grupo Marca, as pessoas que eu trago aqui pela primeira vez, pô, Flavinho, que legal isso aqui, cara. Pô, que não esperava que era assim, porque até então o pessoal que tá em casa, né? Tá vendo ali o Jean, tá vendo o Flávio, tá vendo o Jean, tá vendo o Flávio, é só tipo assim, então tá, deve ser um negócio pequenininho. Pô, isso aqui é uma sala, tem quantos metros quadrados aqui, cara? A gente tem o quê? Exatamente. Aqui o estúdio deve ter uns, para não mentir, uns 15 metros quadrados, mas no geral aqui toda a estrutura tem 85 metros quadrados. Aí, cara, tá louco? É um apartamento? O Grupo Marca é um apartamento, né? Com as suas... Isso, daí tem a outra salinha lá da operação, que a gente tá lá, o Gustavo tava lá até de manhã aí. Ô Jean, vamos tocar num assunto que eu sei que tu gosta. A gente falou aqui de empreendedorismo, a gente falou de música, que é um assunto que a gente gosta bastante, a gente, enfim, domina, tem como recomendar, falar e ficar horas aqui falando de música, ficar horas falando de... Mas agora, o que vem acontecendo, primeiro, no Oriente Médio, o que já vinha acontecendo, sobre religião. Certo. Não é nem sobre religião, religiosidade, enfim, mas a proximidade que o Jean tem com o mundo espiritual, vamos falar assim. Uhum. Eu queria que o Jean desse uma pequena pincelada nessa questão de, pô, eu fui criado na Igreja Católica, daqui a pouco eu tenho proximidade com os cristãos que falam que é da Igreja Evangélica, aí eu tenho proximidade com a maçonaria, eu tenho proximidade com isso. O que o Jean pensa sobre religião, cara? Religião. Religião é uma coisa muito simples já do nome, né? Tipo, religar, né? Religare, né? Religião. Só que eu penso que não é só religião, porque religião, claro, tem que ter um rito. Existe um rito, existe um modo de se conectar com o divino. Porém, eu acho que vai além da religião. Muita religião, eu acho que afasta as pessoas. Com certeza. Eu acho que a religião vem com espiritualidade. Se hoje fosse dizer, mas o Jean hoje é um cara temente a Deus. Temente a Deus, sim. Mais específico é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Ao Criador, né? E o de Revaverê, né? O nome sagrado. Então, assim, só a religião ela afasta, né? Então, claro, tem uma religião, até porque se fala assim, Jean, mas qual é a tua religião? Eu sou judeu messiânico, né? Eu pratico essa religião, apesar de a minha família ter tradição católica, mas o nosso sobrenome ele vem de linhagem judaica, né? Eu descobri isso, sempre fui apaixonado pelo judaísmo, sempre, não lembro desde quando, daí, claro, começou, tem aquelas fases da pessoa, né? Se afasta, tal, aí tu se religa, mas daí quando eu comecei a botar isso em prática mesmo, vão fazer 10 anos. Só que foi evoluindo, tive acesso à árvore genealógica, entendi muitos costumes que minha família tinha, né? Existe pelo parte do judaísmo, tanto tradicional quanto messiânico, de resgate das origens. Que, no meu caso, eu sou chamado assim, você é um judeu, como te chamam judeu? Eles nos chamam de Binei Anussim, Binei Anussim, que é filho dos convertidos. Porque na Inquisição a Igreja Católica fez vários judeus se converterem à força. E eles viveram como católico na superfície, mas dentro de casa eles eram judeus.
Só que isso foi perdendo força com o tempo. Só ficou os costumes e a religiosidade judaica foi se perdendo. Mas ainda assim, os costumes ficaram. E os historiadores começaram a ver isso. Bom, mas eles são judeus, né? Eles têm que retornar. Então, existe um movimento sendo feito para resgate dessas pessoas. E como eu já estava inserido nisso, sem saber disso, quando eu tive acesso a esse resgate, eu falei, bom, esse acho que é o meu caminho. Toda a minha família abraça a família lá em casa, né? As outras famílias. E tem braços das famílias que eu conheço que ainda são, né? Que sempre foram, né? Nunca deixaram de ser, mas é um braço lá, já mais distante. Então foi onde eu mais me encontrei, assim, né? Porque eu gostava dessa mística, a mística, assim, de tu... Quando fala mística, todo mundo, né, principalmente a religião cristã, tende a falar assim, misticismo, né? Sim, Um sim, negócio sim. meio macumba, meio... Mas não que é... não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver, que é aquela forma que tu entende como o sagrado se manifesta nas linguagens mais profundas, digamos, é o misticismo, né? Às vezes tem uma parábola ali, Yeshua, né? Jesus falava muito em parábolas, mas ele queria revelar algo mais profundo. Tinha a lição moral que está ali intrínseco ali, que é muito na cara, mas tem aquela outra camada, que é uma camada mais profunda das simbologias, tudo. Então isso aí sempre me encantou muito. E quando eu tive acesso a isso, comecei a galgar esse caminho, assim, foi onde eu me encontrei bastante, assim, cara, bastante mesmo. Quando assim. tu fala assim que tu se encontrou, Jean, é porque tu vivia num momento que tu tava meio perdido na questão espiritual, e tu fala, pô, eu me encontrei ali, como eu, né? Eu fui criado na igreja católica, meu pai e minha mãe sempre foram católicos, eu fiz primeira comunhão, inclusive, não sei o quê. Daqui a pouco, através da música, né? Através do grupo de louvor, eu fui picado, lá a música me levou pra igreja evangélica, e falou, caramba, gostei disso aqui, cara. Comigo também foi assim. Né? E me sinto muito seguro lá, e cara, conversar e falar, cara, é isso, cara, pô, que legal que é isso aqui, cara. Gostei. Exatamente. Parece que preenche um vazio, né? E eu jamais vou apontar o dedo pra qualquer religião. Pra Que nem eu digo... pra qualquer costume, religião, não sei o que. Cara, isso eu sou um cara que eu sou completamente aberto. Eu nunca vou apontar o dedo pra como é que é? Pra macumba, não é macumba, como é que é o nome da religião deles? Dá pra espírita. Pra espírita, ou pra... Enfim, eu nunca vou apontar. Cara, se a pessoa acredita e se sente feliz e não faz mal a ninguém, pelo amor de Deus. Claro, eu tô aqui E também. também não vou apontar o dedo pra quem não acredita em Deus. Tudo bem, cara. Eu tô aqui, você perguntou, eu tô defendendo o meu ponto de vista, mas assim, né? Se aquilo te preenche, te faz feliz. Só que uma coisa o que me incomoda, tanto se for da minha parte, se for da parte do outro, é tipo assim, ó, não, eu não vou deixar tu expor as tuas ideias. Bom, se a gente sentou para conversar, né, então a gente vai expor as nossas ideias. Vai divergir, óbvio que vai divergir. Né? Dentro do judaísmo, a divergência. Dentro do cristianismo, a divergência. Com certeza. Então, não é uma coisa... Mas agora, se expressar, se você se sente bem, então... Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Agora, se você sente assim, ó, quantos já me perguntaram, cara, eu gostaria de conhecer mais. Eu compartilho material contigo. Mas, assim, é livre, cara. Não tem por que eu ficar julgando o outro, né? Tanto é que quantas vezes a gente conversou, né? Bastante já, sobre isso. Eu vou lá, já saio de manhã cedo, vou lá e tal. Aí eu falei, pô, que legal, cara. Pô, eu não fazia ideia que tinha esse costume. Sim, exatamente. Poucas pessoas sabem, né? A parte acho que essa parte espiritual a gente meio que não divulga muito, né, cara? Sim, a gente eu não divulgo muito. E é bíblico, né? Deus fala que tem que falar abertamente, né, cara? Quando pergunta, a gente fala, né? Mas, tipo... Mas a gente espera chegar a pergunta ou espera o momento, né? Espera o momento, As pessoas têm que enxergar, né? As pessoas têm que enxergar, né? Que tem alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Você concorda com a frase que futebol, política e religião não se discute? Não concordo. Não concordo? Por quê? O futebol, política e religião não quebra pau. Digamos assim, não se ofende, mas se discute. Porque a partir do momento, tipo toda assim... Toda discussão é salutar, né? Não numa mesa lá de família, porque vai ter aquelas pessoas que não vão entender muito bem, né? Que nem essa polarização que tem aí, que pai não fala com filho, mãe não fala com filho. Pô, na minha família deu briga, assim, de pessoas não se falarem até hoje, na época de Bolsonaro e Lula.
Então, isso não. Mas é tipo assim, vamos discutir. Cara, o judaísmo, cara, assim, daí eu vou colocar meu ponto de vista, né? Daí a gente começa a discutir. Bom, mas eu vejo tal. Daí todo mundo vai colocar seu ponto de vista. Daí eu também vou discutir. Eu falei, bom, mas veja por esse lado. Bom, mas veja. Vai começar. Isso é uma discussão. E futebol e política é a mesma coisa. O cara começa a ver pontos de vista, né? E de repente até tu vai mudando algumas coisas da tua. Tu vai olhando com assim, certeza. caramba. Não porque eu sou vascaíno que eu vou odiar o flamenguista. Eu tenho muita inveja no bom sentido, né? Não sei se existe inveja boa, que dizem que é inveja branca, mas a gestão do Flamengo. Então, que o Vasco da Gama não tem anos. sim. Mas eu também vejo que, tipo assim, pô, a torcida do Flamengo, pô, é gigantesca, dizem que é a maior do mundo, a maior do Brasil, não sei o que, mas, cara, pra ser apaixonado igual o vascaíno, que sofre pra caramba, e todo jogo em São Januário ter 30 mil pessoas, é difícil de acreditar. Então, assim como eu vejo que em Santa Catarina, igual a torcida do Joinville, não existe. E a mesma coisa religião e política. Política, tu tem que defender as tuas ideias, né? Mas não pode ter, eu creio que não pode ter, a gente já falou várias vezes, inclusive a gente fala muito no Caiu na Rede, É né? verdade. Não ter político de estimação. Ah, mas eu gosto do cara. Tudo bem, tu gosta, votou no cara, só que o cara tenha a hombridade de reconhecer e fala, cara, o cara errou, pega no pé dele. Isso, E exatamente. falou, pô, cara, a gente Pô, que pena, eu votei em tal cara e ele errou, sim. Botou uma lei lá que fode com todo mundo. Isso. Desculpa a palavra. Mas isso acontece. Então, assim, pô, tem que, né, igual, por exemplo, eu votei no Bolsonaro, não sou bolsonarista, né, mas eu achava que era o melhor para aquele momento. Só que, cara, fez como qualquer outro político, fez um monte de coisa que não agradou a muitos, né? Então, assim, cara, fez errado. Fez muita coisa certa, mas também fez errado. Então, assim, não tem político de estimação. Claro que a pessoa, agora ele tá lá todo detonado, lá a gente tem pena, pô, olha só, colocou-se à disposição aí, tá todo Esses dias eu vi um corte na internet, eu vi um Reels, na verdade, de uma pessoa que, não sei, aleatório. Sabe quando você tá naquela hora rolando o Reels, não sei o quê, e apareceu a foto dele, agora que foi recente, essa imagem dele na cama ali, que parecia que, cara, parece que o cara vai morrer daqui a pouco, cara. Impressionante, né? Deprimente aquela imagem. Todo detonado na barriga. E a pessoa falando que tudo que se planta, que se colhe, que ele plantou aquilo, está colhendo. Ela defendendo, falando um pouco mais de religião, diz que usou muito o nome de Deus, porque era Deus, pátria e família, era uma coisa assim, né, que falava. Deus, e hoje o cara tá no fundo da cama, não sei o que, enfim. Algumas coisas eu concordei com ela, outras diversas vezes mas, tipo eu assim, discordei. Detonar, tipo, outra coisa, por exemplo, daí eu vou falar do outro lado, quando, há uns anos atrás, quando faleceu o neto do Lula, eu lembro disso. Fala, olha aí, tá vendo só? Tá vendo o quê, mano? Como assim tá vendo o quê? Isso, não... Meu Deus, não justifica. Estão falando uma criança, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho certeza absoluta que se hoje, tá? Pô, é um ser humano, cara. O Lula morresse, ia ter gente comemorando, soltando fogo. Cara... Pois é, eu não entendo uma... Cara, pra mim, se o Bolsonaro morrer, pô, caralho, o cara morreu, cara. Pô, o Lula morreu, cara. Assim como um dia morreu aqui o ex-prefeito da cidade de Joinville, o Marco Tebaldi, o Luiz Henrique da Silveira, não sei, pô, o cara morreu, cara. Ele era o pai de alguém, ele era o filho de alguém, ele era o marido de alguém. Avô de alguém. Avô de alguém. É complicado, cara. Enfim, as pessoas, elas estão meio ásperas hoje, né? Ô, Jean, pra gente finalizar o nosso bate-papo, e que legal, cara, conhecer essa tua intimidade, conhecer o Jean músico, o Jean empresário, o Jean que entende de marketing, o Jean que tem uma cabeça completamente diferente daquela que tu olha, porque quando a primeira vez que eu te conheci, eu falei assim, esse cara deve ser casca grossa, né? O cara barbudão aí, fortão, não sei o quê, gosta de, harleiro, gosta de um heavy, não sei, gosta de um heavy metal, esse bicho aí, se mexer com ele, ele já dá 3 tapas na cara, e é um... Sai tiro pra cima. Né? Posso afirmar pra vocês que o Jean é um amor de pessoa, cara. E é legal porque, assim, e hoje a gente tem essa sociedade, eu, o Enio e o Jean, a gente tem... são 3 pessoas diferentes, mas parece que são tão iguais, né, cara? Exatamente. E é legal te conhecer. Eu queria que o Jean, cara, desse um recado pro cara, porque eu gosto muito desse papo de... Talvez a gente bata até um outro papo aqui pra falar mais sobre a questão da espiritualidade. Sim, isso é interessante, né? Trazer fontes e dados. Exatamente, cara. Pra gente falar mais sobre isso, sabe? O cara que tá, às vezes, e acontece bastante, talvez tenha alguém em casa agora nos assistindo, ele tá completamente perdido. Ele tá, pô, separei da minha esposa, eu tô quebrado, ou então eu trabalho, nunca nada. Espiritualmente, o que esse cara, talvez, às vezes uma palavra, uma luz pra esse cara. Pra que esse cara fale assim, cara, encontra o Deus que eu encontrei. Qual que é o recado que tu dá pra um cara desse?
É uma coisa difícil de se falar, porque quando alguém fala assim que o cara tá bem e fala pra outra pessoa, fica um negócio meio arrogante, assim, né? Tipo assim, não, vai ficar tudo bem. Eu sei que é muito superficial, mas vai ficar tudo bem, né? Duas coisas que essa pessoa precisa entender. Ela precisa mudar. Eu sei que é um momento muito complicado, eu já passei por momentos complicados, e a gente tá no fundo do poço e, cara, não tem mais solução, não tem como dar a volta nisso aqui. Tem que ter fé, acreditar, realmente acreditar, mas se mover. Tudo é energia, tudo é feito de movimento. Então, assim, dê o primeiro passo. Eu quero mudar. Então, você pega e muda. Você levanta, já começa. Se você tem algum problema assim, cara, eu não consigo, eu tô meio em depressão. Cara, levanta, toma um banho, faz uma oração, cara, não tenha palavras bonitas. Converse como se estivesse conversando com um amigo, com o Criador. E dê o primeiro passo. Eu vou sair, vou dar uma volta, vou falar com outra pessoa, vou esparecer e vou ter algum insight, ter alguma ideia. Eu sei que parece clichê até, mas não tem outra saída. E claro, se você tem uma pessoa que você acha que ela é confiável, que ela vai te dar uma ajuda, liga para essa pessoa. Às vezes é só o que falta. Pegar o celular hoje, oi, tudo bem? Como é que você tá? Vamos bater um papo? Eu não sei qual é o problema que você deve estar passando, né? É conjugal, é financeiro, é um relacionamento familiar, eu não sei. Mas não deixa para amanhã. Mas não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Resolve. Se tiver que ter uma outra discussão, tenha, mas resolva, saia com aquilo resolvido. Bote um ponto final nisso daí. Anota, inclusive anota, pega um papel. Eu tenho o desejo de fazer isso, conversar com essa pessoa, queria fazer isso, mas não consegui, mas eu vou tentar fazer. Anota, esclareça a sua cabeça, levanta e dê o primeiro passo. Pede ajuda, fala, como eu disse, sem palavras bonitas. Fala com o Criador como se estivesse falando assim, Flávio, me ajuda, que vai dar certo. Tenha paciência, tenha fé, que vai dar certo. Gente, você conheceu aqui Jean Carlos Souza. Posso chamar de amigo, de sócio, de parceiro, cara, a gente tá junto aqui no Grupo Marca tocando mais essa. Você conheceu a intimidade desse cara que é um amor de pessoa. O cara é gigante. Não mexe com ele, porque esse amor de pessoa se transforma rapidinho, tá bom? Ó, já peço para você seguir a gente, portal Via Direta também, Via Direta News, acessa lá o Caiu na Rede de segunda a sexta, comigo, com o Jean Carlos Souza, exatamente, com o N. Alexandre, tem toda a galera aqui, o Gustavo, o Lucas, enfim, um beijo no coração de cada um de vocês e, cara, obrigado mais uma vez. Flavinho, eu que agradeço, cara, foi um prazer, cara, foi uma honra, na verdade, ser entrevistado. Já tive aqui em várias situações, um bate-papo com todo mundo, ajudando a entrevistar outra pessoa, mas sendo entrevistado diretamente aqui é a primeira vez. Aí, muito viu? Legal. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Doeu a primeira vez ou não? Graças a Deus não. Gente, obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.